Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. A Bíblia nos relata um fato muito similar de um homem muito importante que sofria de lepra. Essa história é muito conhecida de todos nós. Um homem também importante, poderoso, que aos olhos da sociedade tinha tudo para se considerar um homem feliz. Contudo, ele era leproso. Ele era um homem quase feliz. E é sobre isso que eu quero pensar com você nesta manhã. O tema da nossa mensagem é: quando somos quase felizes. Vamos ler a passagem bíblica que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita disse. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta para que você entregue ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel, na época Jorão, leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. E sua pele tornou-se como a de uma criança. Essa passagem é extremamente conhecida de todos nós, mas se reveste também de verdades fundamentais que nós esquecemos de colocar em prática na nossa vida. Conhecemos a história, mas não aplicamos aquilo que nós deveríamos, de forma empírica, aplicar na nossa vida. Tudo que a Bíblia traz, querida, com ensinamento para o nosso cotidiano, para que nós possamos edificar a nossa fé e aperfeiçoarmos a nossa caminhada com Deus. Essa história fala de um herói de guerra, de um homem sumamente importante
na Síria, de um homem de grandes conquistas, um homem que, claro, em consequência disso tudo, amealhou também muitas riquezas, um homem que tinha grande prestígio junto à maior autoridade do país, que era o rei da Síria. E ele talvez achasse que era senhor da sua própria vida. E a minha primeira pergunta é: senhor da sua própria vida? O primeiro versículo que nós lemos, e essa mensagem é textual, declara: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado, honrado pelo seu senhor. Por meio dele, o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Um homem importante, um homem rico, aos nossos olhos na sociedade atual, um homem que havia conquistado o patamar de excelência na sua vida e de reconhecimento pela sociedade da importância que ele acreditava possuir. Líder de milhares e milhares de soldados, com decorações inúmeras, e era um homem que tinha tudo para ser feliz, mas a Bíblia faz questão de dizer que, a despeito disso tudo, ele era leproso. Mas havia nessa equação um mais. A despeito de ser rico, a despeito de ser importante, a despeito de ser um herói de guerra, a despeito de ser um dos homens mais ilustres do país, a despeito de ele estar registrado nos livros de história, mas, contudo, entretanto, ele era leproso. Havia um mais para a felicidade completa de Naamã. Porque Naamã, ele era um homem quase feliz. É muito interessante como nós colocamos os pilares da nossa felicidade em coisas que são tão passageiras e efêmeras. Nós achamos que somos felizes quando nós conquistamos os goals ou as metas que nós estabelecemos para a nossa vida. Trabalhei muito para conquistar um apartamento, uma casa, uma viagem. Trabalhei muito para conquistar a função que eu tanto desejava, para ser reconhecido no meu trabalho. E nós vamos colocando nesses pilares as razões da nossa felicidade. E nós nos esquecemos que, na maioria das vezes, nós vamos nos deparar com o que aqui na Bíblia foi colocada como uma preposição. Mas, entretanto, há alguma coisa que você não pode controlar, nem eu, e é essa coisa que vai fazer a diferença absoluta naquilo que é felicidade ou que deixa de ser felicidade. Porque o mais, queridos, vai desvalorizar tudo. Balduíno IV, eu mencionei, grande conquistador, venceu uma batalha de Saladino. Se não fosse ele, a história atual seria outra. Mas ele entrou para a história porque foi um rei leproso, que não conseguiu de forma alguma controlar aquilo que veio sobre a sua vida. Não pense, querido, que você controla todos os fatores da sua vida. Nós nos iludimos, porque nós não paramos para pensar. Nós somos arrastados pelo cotidiano, nós vamos fazendo as coisas vão nos chamando e nós vamos fazendo, nós vamos realizando. Nós não pensamos absolutamente em nada, nós somos conduzidos por aquilo que se põe à nossa frente. Quando nós, na verdade, deveríamos parar para pensar realmente o que é a nossa vida, qual o verdadeiro sentido da vida, para que eu existo, por que eu trabalho tanto, para que eu vou amealhar tantas coisas, por que a minha preocupação está colocada em coisas que são tão passageiras e tão efêmeras e sem tamanha importância como nós acreditávamos. Esse homem se deparou com o que na época era incurável, era decreto de morte. Mas ele era leproso. Lepra, queridos, era sinônimo de morte. Lepra era sinônimo de exclusão social. O leproso, e até pouco tempo ainda era assim, ele tinha que se ausentar da sociedade, morar excluído, porque a lepra era transmissível.
a ponto de que em Israel, o leproso, além de habitar separado, excluído da sociedade, que nós depois passamos a chamar de leprosários, ele ainda tinha que usar guizos em suas roupas, para que quando ele se locomovesse pelas estradas, as pessoas ouvissem e dissessem: lá vai um leproso, se afaste dele. Ele estava condenado não só ao ostracismo, mas ao sofrimento de uma morte lenta, dolorosa e esquecida. Era isso que estava reservado para este grande homem. Quando nós temos muitas coisas e nós achamos que temos tudo sob controle, às vezes bate à nossa porta o que nós chamamos de inesperado. É uma enfermidade sobre a nossa vida, é um problema com o nosso filho, é uma situação complexa que nós não esperávamos e que vai fazer desmoronar toda aquela estrutura econômica, financeira em que nós nos pautávamos e que acreditávamos. É o tempo que vai nos mostrar que nem sempre nós conduzimos as coisas com a inteligência que nós deveríamos ter conduzido, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. E quando nós nos deparamos com esse mal, as outras coisas perdem a importância. Quando Davi se deparou com um filho recém-nascido, doente, ele esqueceu o reino, ele esqueceu as roupas reais, ele se esqueceu a coroa, ele foi se jogar desesperadamente aos pés de Deus com roupa de saco. E roupa de saco, queridos, que a Bíblia fala, era roupa de pele, eles colocavam cinza, raspavam a cabeça, colocavam cinza na cabeça, para demonstrar o desespero, a angústia e clamar por misericórdia. O rei havia se tornado naquilo, porque surgiu um mais na vida dele. Quando mais surge na nossa vida, nós precisamos entender: e o que eu fiz da minha vida até agora? Quando um pai perde seu filho para as drogas, ele se questiona: mas onde é que está o meu erro? Talvez a pergunta tenha vindo tarde demais. Quando um pai vê seu filho longe dos caminhos do Senhor, aí a gente pergunta: mas qual foi o meu erro? Talvez a pergunta esteja vindo tardia demais. Por quê? Porque nós somos arrastados. A preocupação de Naamã era conquistar: eu quero mais medalha, eu quero mais importância, eu quero expandir os limites do reino, eu quero que o rei reconheça a minha importância, eu quero que os homens que eu comando saibam quem eu sou, me idolatrem como grande líder que eu sou, porque esse é o grande desejo do ser humano. Todo ser humano quer ser idolatrado, reconhecido. Olha como ele é importante, olha como ele é bonito, olha como ele é inteligente, olha como ele é rico. Nós precisamos do reconhecimento humano sobre as nossas vidas para que nós venhamos verdadeiramente a termos essência, porque a essência nós colocamos nas coisas que muitas vezes são referenciadas em terceiros. O mais que surgiu na vida de Naamã desmantelou com tudo. Talvez você já tenha enfrentado o desmantelamento da sua vida em algum momento. A morte de um ente querido que chega de forma inesperada. Tudo ia bem, tudo estava tranquilo num dia de cotidiano normal, quando de repente a morte surgiu. E dali em diante a sua vida nunca mais foi a mesma, não poderia ser. Não poderia ser. Tudo ia bem, tudo ia tranquilo, até que você fez um exame e aí se deparou com um resultado que não era o que você esperava e a sua vida mudou completamente dali por diante. Tudo ia bem, você estava muito bem posicionado na empresa que você trabalha, até que um dia o conselho se reúne e fala assim: olha, chega, não precisamos mais de você. E aí a vida nunca mais vai ser a mesma. Quando Naamã percebeu que alguma coisa na pele dele estava aí dando indícios de algo que pudesse preocupá-lo, a vida dele começou a sinalizar que havia ali um perigo iminente. E quando ele se deparou, queridos, não acredite, este homem na Síria, ele fez tudo o que era possível. Ninguém pense que um homem com a riqueza que ele tinha, a importância que ele tinha, ele invocou todos os líderes religiosos da Síria, ele buscou todos os deuses que eles acreditavam, a quem sacrificavam, ele buscou todos aqueles que eram chamados como médicos, para poderem oferecer ungüentos, para poderem oferecer cura. E nada daquilo, absolutamente nada, foi capaz de trazer a cura que ele precisava. Nós temos muitas pessoas assim,
pessoas que estão quase felizes. Tínhamos tudo para sermos felizes, mas colocamos a nossa felicidade no lugar equivocado. Viver de aparências é algo que a nossa sociedade cobra muito, mas viver de aparências não muda a nossa realidade. Naamã era um homem importante. Você imagina o uniforme? Queridos, eu usei uniforme. E eu sou muito sincero para você, tinha uniformes que eu amava usar. Botar o meu jaquetão azul, cheio de coisas douradas aqui, mostrando que eu era capitão de mar e guerra, vinha até aqui, cheio de medalhas no peito. Aí eu chegava como comandante, abria toque, todo mundo perfilado, todo mundo batendo no continente, subia uma bandeira para indicar que eu estava chegando, todos os oficiais perfilados me aguardando. Era uma honraria. E eu fico imaginando Naamã naquela época, o maior herói de guerra. Ele era o ministro do exército da Síria, era o segundo homem depois do rei, porque naquela época que tinha poder militar é quem governava. Por isso que o Império Romano, os imperadores eram sempre generais. Primeiro eles conduziam suas legiões, faziam as suas conquistas e depois se tornavam imperadores. Tito se tornou um imperador por quê? Porque como general que ele era, ele destruiu Jerusalém. E aí a grande conquista militar que ele fez, alçou aos píncaros da glória como imperador de Roma. Assim era Naamã. E eu imagino ele chegando dentro da sua casa completamente paramentado como grande militar que ele era. Só que precisava se despir. E à medida que ele ia se despindo, ele ia olhando para a sua pele e ia descobrindo os sinais da carne comida, das feridas abertas, da lepra que ele não podia curar. Quando nós nos despimos também, quando nós chegamos sozinhos em casa, e às vezes sem os bajuladores do trabalho, sem as pessoas que, querido subordinado, sempre vai elogiar você. Eu não sei porque que as pessoas se elogiam achando, não, ele é meu amigo. Todo subordinado sempre vai elogiar o chefe. Nem sempre o chefe vai elogiar o subordinado, mas todo subordinado, porque o subordinado quer alçar alguma coisa. Ele nunca vai chegar para o chefe e falar, você é burro, você é incompetente, salvo se ele quiser ser demitido. Aquele homem era bajulado o tempo inteiro. Só que quando ele chegava em casa, na solidão da sua existência, ele era aquilo que ele era, podre. Nós podemos ser tudo. Nós podemos esteticamente sermos apresentáveis. E olha que a sociedade hoje faz de tudo para que a gente se torne esteticamente mais aceitável, mais palatável. Há toda uma indústria que se move ao redor disso para produzirem pessoas que sejam esteticamente aceitáveis, porque aquelas que não são, correm inclusive o risco de serem repelidas pela sociedade. E nós vamos sendo arrastados por isso também. Só que quando nós nos deparamos com o espelho sozinhos, aí nós somos quem nós somos. As nossas feridas estão mortas, as nossas dores estão ali dentro, e elas dizem assim, nós continuamos aqui. A amargura, a solidão, as memórias do passado que trazem tantas marcas, que às vezes permanecem ainda indeléveis, todo o sofrimento arrastado de anos anteriores na vida, todas as frustrações, todo o desespero já enfrentado, está guardado lá dentro. E muitas vezes nós não conseguimos sequer estarmos sozinhos conosco mesmo. Eu tenho aqui uma psicóloga, e pastor Leandro sabe disso. Se você pegar uma pessoa e colocá-la diante do espelho e mandar ela olhar dentro do olho dela, em determinado momento ela vai desabar. Ela vai começar a chorar, ela vai desabar. Não é para olhar para ver se a maquiagem está bonita, não. É para olhar dentro dos olhos. Porque ela vai começar a fazer ali a leitura de tudo aquilo que ela carrega dentro, que nós carregamos dentro. Mas por que nós carregamos? Mas por que nós arrastamos esse mal, essa lepra, que pode muitas vezes não ser física, mas é emocional. E pior ainda, quando a lepra ela é espiritual. Pessoas que se acham também maravilhosas espiritualmente, mas por dentro um coração corrompido, um coração
podre. Por fora são como os fariseus que Jesus apontou. Eles são sepulcros caiados, sepulcros pintadinhos, arrumadinhos, mas por dentro é só podridão. Esse tipo de vida espiritual não interessa para Deus. E não deveria nos interessar também, porque não nos conduz aos céus. Não adianta, queridos, as pessoas acharem que você é um homem ou uma mulher santa, um homem ou uma mulher de Deus, quando por dentro você está podre. A Bíblia traz diversos relatos, e um que nos grita, inclusive, é de um jovem que se achava o supra-sumo em termos de espiritualidade. Eu sou um homem espiritual. Jesus, o que é que eu preciso fazer para te seguir? Porque ele queria ouvir de Jesus o seguinte: seja como você é, porque você é perfeito. Aí Jesus fala assim: guarda isso, guarda aquilo, faz isso, obedece a esse mandamento. Isso eu faço desde criança. E veja como eu sou bom. Então agora você vai e vende tudo que você tem. Ai, tocou na minha lepra. Tá doendo, você foi com o dedo na lepra. Você está mandando eu me desfazer de tudo aquilo que eu tenho, do meu dinheiro, das minhas riquezas, porque a minha lepra é o meu amor às coisas materiais. Aí ele falou assim: o que a Bíblia faz? Aquele homem se afastou, triste, foi embora, leproso espiritualmente falando. Era um homem que tinha tudo para ser feliz, estava diante de Jesus, estava a um passo de se tornar seguidor de Jesus, por tudo aquilo que Jesus ainda haveria de fazer. E ele trocou aquilo tudo porque ele desejou permanecer leproso. É isso que nós queremos. Queremos permanecer as mesmas pessoas, leprosas, doentes. Eu quero lembrar, queridos, que a lepra avança. A lepra ela não se estagna. A lepra ela vai avançando até levar à morte. E se nós não tomarmos providência, Naamã pelo menos foi inteligente o suficiente para pensar o seguinte: eu preciso fazer algo. Mas quando nós estamos leprosos dentro da igreja, que nós achamos que estamos confortáveis, por quê? Porque o espelho das pessoas vão dizer: não, olha, ele é crente, ele é bom, ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus. Mas o Espírito Santo vem e arranca todo o nosso uniforme, toda a nossa medalha, e nos coloca nus, e nos mostra a lepra que nós carregamos. Da mesma forma que o leproso não entrava na cidade, o leproso espiritualmente também não entra no céu. Mas olha as minhas medalhas, olha o meu dízimo, olha, eu fiz tanta caridade, eu fiz tanto altruísmo, olha aqui, estou mostrando tudo isso que eu fiz para você. Afaste-se, porque com o leproso espiritual não vai haver nenhum tipo de relacionamento com Deus. A gente precisa entender que nós nos examinamos, é por isso que a Bíblia fala na ceia: examine-se. Olha o seu coração, olha a sua mente, olha a sua língua, olha os seus ouvidos, olha os seus pés. Senhor, quem vai entrar no teu santuário? Quem tem mãos limpas. Mãos limpas. E não é mão de lavagem cerimonial, não. Mãos só de obras, do que você tem feito. Aquilo que você tem feito é limpo diante de Deus. Aquilo que você tem feito com a sua vida, com o seu tempo, com o seu cotidiano, com os seus recursos, aquilo é limpo diante de Deus. Coração puro, ou seja, coração lavado verdadeiramente, destituído dessas emoções que corrompem o ser humano. A igreja está cheia de inveja, pessoas que invejam até a vida espiritual de outros. A igreja, e quando eu falo a igreja, eu estou generalizando sim, mas aqui também é um pedaço da igreja que é universal, ou seja, do mundo inteiro que pertence a Deus, cheia de invejas, rancores, falsidades, fofocas, intrigas, mentiras, maledicências. E aí nós achamos que com essa lepra toda, queridos, para aqueles que têm discernimento, essas pessoas também têm um sininho, guizos na sua veste espiritual. Porque é só você olhar e você fala assim: estou ouvindo o som. Estou ouvindo o som de um leproso espiritual. Como? Eu vejo o que ele fala, eu vejo com quem ele anda, eu vejo o que ela diz, eu vejo as suas atitudes, eu vejo o comportamento. Mas por quê? Qual é a necessidade de nós permanecermos leprosos espiritualmente? Aquela aparência dele não resolvia absolutamente nada. Vamos lembrar de Samuel.
que foi designado por Deus para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel no lugar de Saul. E ele se encantou com os filhos mais velhos de Jessé, porque eram homens de aparência, homens corpulentos, homens que tinham uma imponência militar, tanto é que eles lutavam no exército de Saul. Mas aí a Bíblia diz assim, 1 Samuel 16, 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É interessante que volta e meia eu ouço de pessoas que trabalham no comércio dizendo assim: chegou uma pessoa ou na concessionária, ou chegou uma pessoa na imobiliária, e aquela pessoa estava muito maltrapilha, estava até de chinelo de dedo. E aí aquele tipo de pessoa que você olha assim, não dá atenção para aquilo ali não, porque ele só vai roubar o seu tempo. E aí descobriu-se que aquela pessoa tinha muito dinheiro, que fez compras absurdas, e quem deu atenção lucrou com a comissão. Quem olhou a aparência, como nós sempre olhamos. Aqui aonde a gente vive, que Barra da Tijuca, por misericórdia, nós vivemos um mundo de aparência. As pessoas querem aparentar aquilo que elas não são e o que elas não têm. Elas comem ovo, mas vão arrotar caviar. Elas andam com carros importados, mas não pagam IPVA. É o bairro do Rio de Janeiro que tem maior problema com a arrecadação de IPVA, é a Barra da Tijuca. Por isso tem tantas blitzes assim, que as pessoas compram um carro. Elas moram em apartamentos caríssimos, mas não tem como pagar o condomínio. Não tem como pagar, mas é importante que nós aparentemos ser aquilo que as pessoas querem que nós aparentemos. Não, queridos, é importante que nós não aparentemos, mas que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. O que a sociedade diz que você não é o que Deus vê em você. O que a sociedade diz que você é. Durante muito tempo, agora nem tanto, porque agora como o evangelho está tão distorcido, está tão modernizado, em termos de facilitação, em termos de as doutrinas estarem sendo tão falsificadas para atenderem à demanda daquilo que as pessoas querem ouvir, o evangelho quase que está na moda. Mas quando eu era mais jovem, você é crente, crente é coisa de burro. Crente é coisa de pobre. As pessoas nos discriminavam porque nós nos dizíamos crente. Como você pode ser crente? Isso é coisa, desculpa, mas é assim, de gentinha. Você não pode, você é uma pessoa que estudou, olha a sua origem, como é que você pode? Era uma vergonha. Eu me lembro que o meu próprio pai, antes de se converter, ele morria de vergonha de dizer que seus filhos eram evangélicos. Era como se fosse algo retrógrado. A sociedade olhava assim. Porque presta atenção, a sociedade sempre vai olhar o contrário daquilo que Deus quer ver em você. A sociedade sempre vai querer ver em você aquilo que Deus não quer ver em você. A sociedade vai querer ver você e eu atendendo aquilo que ela demanda, que ela exige. E Deus vai querer que eu renegue e abra mão de tudo aquilo que a sociedade quer e que vai de encontro à sua palavra. A Bíblia menciona agora, depois desse grande general, ela vai para outra ponta da estratificação social. Sai de um general que era o segundo homem mais importante da Síria, agora vai procurar uma menina que era escrava. É a próxima menção. Versículo 2 diz assim: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa, escrava, uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Para ser chamada de menina, ela tinha menos de 12 anos de idade. Porque a partir dos 12 anos de idade, a menina já podia casar, a menina já podia ter filhos, já tivesse passado pela menarca. Então, para ser chamada de menina, tinha menos de 12 anos de idade. Escrava. A Bíblia fala, cativa.
Ou seja, ela era o fundo da sociedade, não tinha futuro. Quem é que ia libertar uma escrava só se ela fosse vendida para outra família? Era isso que ela era, sem importância nenhuma. Primeiro, uma criança. Segundo, uma mulher. Queridos, prestem atenção. Eu estou falando de uma coisa, eu faço de 2.800 anos passados. Uma mulher. Se até hoje, para aquelas sociedades do Oriente, a mulher não é absolutamente nada, não representa nada. Naquela época, então, uma menina, ou seja, pouca idade, sexo feminino, e ainda era escrava. Ela era absolutamente nada, ela era absolutamente ninguém. Imagina a autoestima dessa menina, que deveria estar brincando com as suas bonecas, e ela estava ali, à mercê de tudo aquilo que mandavam ela fazer. Ela era tão somente mão de obra barata, mão de obra escrava. E aí, a Bíblia diz assim, e essa menina passou a servir a mulher de Naamã. Essa menina veio de Israel, tinha todos os motivos para odiar a Deus. Mas eu sempre cantei cânticos de adoração ao Deus de Israel, mas eu sempre ouvi os ensinamentos que me foram trazidos, e de repente, por causa de uma guerra entre homens, ela se vê arrastada para um outro país, outra língua, sem pai, sem mãe, criança, e ela podia muito bem ter dito, que Deus é esse? Que Deus é esse que com tão pouca idade me joga na miséria, me joga no lixo, me despreza dessa forma? Nós abandonamos Deus por muito menos que isso. Nós abandonamos Deus às vezes porque achamos que alguém fez cara feia para a gente. Nós abandonamos Deus porque os nossos negócios, mercê da nossa administração, mercê da situação econômica do país, porque a situação econômica do país mexe com todo mundo, queridos. Se está mexendo com você que vende, vai mexer também com a pessoa que compra, então ela não vai poder comprar porque você está vendendo. E aí a gente diz, Deus não está me abençoando, então não está adiantando nada eu orar, eu jejuar. Mas eu me descobri com câncer. Mas eu sei que Deus é poderoso para curar o câncer, Ele pode curar toda... Mas Ele não me curou! E eu estou enfrentando essa situação até hoje. Nós enfrentamos tantas situações, e aí nós vamos, para e passo, nos ausentando de Deus. Essa menina não. Que maturidade tem uma menina dessa, queridos, para sendo arrastada como escrava para outra nação, permanecer fiel a Deus. Entenda o segredo de uma coisa, a Bíblia fala, instrui a criança no caminho que ela deve andar, porque mesmo depois de velha, não vai se afastar dele. Não é à toa que a sociedade hoje quer investir tanto nas crianças. Não é à toa porque eles querem doutrinar as crianças, porque se eles doutrinarem as crianças, eles doutrinaram os adultos do amanhã. Na China, está proibido crianças de até 18 anos de idade frequentarem igreja ou serem evangelizadas até mesmo pelos seus próprios pais. É crime! Ou seja, aos 18 anos ela vai decidir, não, eu quero ir para a igreja, eu quero ouvir falar do evangelho, quando ela passou 18 anos nos bancos escolares chineses sendo doutrinada. E nós estamos entregando filhos, crianças, adolescentes, à doutrinação das escolas, dos professores, daquilo que está lá fora. Não queremos nos ocupar da formação espiritual dos nossos filhos. Queridos, muito mais importante do que o diploma que você possa dar para o seu filho, muito mais importante do que a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado que você possa oferecer para o seu filho, coloque na vida dele a presença de Deus, forme um homem, uma mulher de Deus, com princípios e valores bíblicos inabaláveis, porque aí a situação deve ficar cada vez pior. Claro que sim. Converso com pais de crianças que às vezes têm uma idade recente, mas como é que vai ser o futuro do meu filho?
Como é que vai ser o mundo? O mundo jaz no maligno, o mundo sempre vai ser terrível, sempre. Mas se nossos filhos estiverem em Deus, seus filhos não serão arrastados como escravos. Seus filhos não serão arrastados como prisioneiro para outros países, como essa menina foi. Mas eles vão poder enfrentar o que for. Mas eles vão poder dizer, que nem Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a razão da minha fé. Eu conheço Deus que meus pais me apresentaram. Eu conheço Deus com quem eu fui tendo experiência desde crianças. As nossas crianças são batizadas, estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu fui batizado criança com o Espírito Santo. Eu tinha 9 anos de idade. Eu tenho 65 e até hoje eu falo línguas estranhas no batismo que eu recebi aos 9 anos de idade. Meu pai, eu me lembro muito bem, meu pai talvez fosse como o povo da Síria, que levava os escravos e achava assim: não, nós agora vamos formatá-los com a cabeça de sírios. Eu me converti porque minha mãe se converteu, mas eu me converti, eu tive meu encontro com Jesus. 6 anos de idade eu estava lá, declarando: eu recebo Jesus Cristo como meu Salvador, chorando na escola dominical, na minha classe de criança. Meu pai dizia: ele vai ser católico quando ele crescer, porque eu sou católico, ele vai ser. E ele dizia: não se anime, Teresa, que era minha mãe, não se anime, Teresa, eles eram todos católicos, todos devotos de Fátima. E olha que ele fez de tudo que fosse possível. Quantidade de vezes que eu fui visitar lá Fátima em Portugal, quantidade de vezes que ele me arrastava, eu ia. Eu sou filho, eu sou submisso, eu sou obediente. Mas eu tinha uma mãe que me instruía, que me fazia culto doméstico. Todo dia na minha casa tinha culto doméstico. Pastor, dá muito trabalho fazer muito culto doméstico, é muito cansativo. As casas hoje não fazem mais cultos domésticos. As casas hoje não se reúnem mais para orarem juntas, para apresentar um cântico de adoração, para lerem juntas uma passagem da palavra de Deus. Queridos, se vocês soubessem a bênção que há nisso... é tão abençoado que o tempo se passou, todos os meus irmãos pastores, e aí meu pai aqui relutou, os anos se passaram, entregou sua vida para Jesus Cristo, e chegou um dia que eu me lembro que ele veio: meu filho, me perdoe por tudo aquilo que eu falei, porque eu ofereci tanta resistência no meu coração. Então, instrua seu filho no caminho que deve andar. Pastor, dá tanto trabalho às vezes ter que arrumar, trazer para a igreja. Traga seu filho para a casa do Senhor. Mas às vezes ele não quer vir. Ele não quer ir para a escola, vai ficar em casa? É engraçado. Pai, não quero ir para a escola. Não, mas você tem que ir. Pai, não quero ir para a igreja. Tá bom, meu filho, fica. O que é importante verdadeiramente? O que é importante verdadeiramente? Onde está Deus? Onde está o ensino? O ensino secular é fundamental, queridos. Eu passei por todos os bancos. Bancos de universidade, a escola naval, pós-graduação. Tudo eu fiz. Mas muito mais importante é como nós formamos a nossa alma, o nosso diploma, seja de engenheiro, de advogado, de médico, seja de general, ou seja, mesmo de escravo. Quando a gente morre, acabou o status social. Mas quando o salvo do Senhor morre, aí começou a vida eterna em glória com o Senhor, o nosso Deus. O que é importante? É o que é efêmero ou o que é eterno? A gente precisa escolher essa menina, queridos. Independente da situação, era uma menina que adorava a Deus. A gente se depara na Bíblia com José, já um adolescente, longe, vendido pelos seus irmãos, se tornou também escravo, era outro que tinha tudo para se afastar de Deus. Por misericórdia, não se afaste de Deus por causa desses filigramas, porque o adversário vai estar sempre soprando no seu ouvido motivos para você ficar triste, motivos para você ficar enfraquecido, motivos para você desistir. Ele vai estar sempre tentando seduzir você, para enfraquecer você, para destruir você e a sua casa. Mas a palavra de Deus nos ensina: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, erga-se dentro da sua casa, erga-se no seu casamento. Eu ainda não tenho filhos, então cada vez mais solidifique o seu casamento. Mas meus filhos já estão casados.
solidifique a vida dos seus filhos, dos seus netos, do seu casamento. Porque um dia, queridos, se nós tivermos feito um bom trabalho aos olhos de Deus, nós e a nossa família um dia estaremos reunidos para todo sempre na eternidade. Nos momentos mais difíceis, nós precisamos de uma mensagem de esperança. Até esse momento, Naamã tinha feito tudo na Síria. E não havia nada que pudesse mudar aquele cenário. Mas aí a Bíblia nos apresenta essa menina. E no versículo 3 diz assim: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Você imagina a mulher de Naamã, como ela não se julgava importante, queridos. Olha a nossa república, olha a mulher do chefe, da chefe de Estado, olha a esposa. Estava sentada lá na COP10, em lugares de mais importância do que o presidente do Senado, do que o presidente... Eu sou a mulher. Assim devia ser a mulher de Naamã também. Devia ser uma piriguete. Daquela que passava os dias só fazendo um monte de tratamentos, ou comprando no shopping, ou gastando cartão de crédito. Naquela época não existia a sorte dele. Cheia de escravas, cheia de... Aí aquela menina diz assim: um dia. Que dia foi esse? Um dia. Ela ficou aguardando uma oportunidade. Ela veio assim, um dia. Ou seja, ela já tinha colocado no seu coração, através da ação do Espírito Santo, falar para a sua senhora. Agora, que interessante. Talvez Naamã, não sei, ela era escrava naquela época, cara. Os escravos, eles eram absolutamente nada. O seu senhor decidia a vida e morte. Mata essa menina que eu não quero saber mais. Joga essa menina para as feras porque ela me respondeu mal. Ué, não foi assim que fizeram com José? Joga ele na prisão. Talvez Naamã não fosse nem um bom chefe. Talvez fosse arrogante, porque ele era arrogante. A gente vai ver que ele era arrogante. Cadê esse profeta que não veio me receber? Quem ele pensa que ele é? Aí já demonstra a arrogância desse homem. Miserável, precisando do favor de Eliseu, e foi embora, porque Eliseu não foi recebê-lo com as honras que ele merecia. Imagina como ele não tratava uma escrava. Ela tinha dito assim: morre miserável de lepra. É isso aí, Senhor, glória ao teu nome. Ele acabou comigo, agora a lepra vai comê-lo. E cada vez que ela passava por ele, talvez ela dissesse assim: glória a Deus, o meu Senhor é meu juiz. Olha a justiça de Deus. Porque nós somos assim. Na vida espiritual as pessoas confundem tudo. Cuidado, queridos, cuidado. Crente que tem prazer no sofrimento alheio, como se aquilo fosse uma vingança, seu coração está colocado no lugar errado. Por isso que a Bíblia diz assim: a vingança pertence ao Senhor. Se o seu coração se alegra com o sofrimento alheio, como você, agora sim, olha o que eu passei, mas agora essa pessoa está comendo o pão que o diabo amassou. Se o seu coração está assim, está leproso. Está leproso. Precisa ser purificado, não há nenhuma alegria. Sabe, nós precisamos ter o coração limpo. Essa menina tinha tudo para isso. Será que a gente não consegue imaginar isso? Para que eu vou gastar meu tempo falando para essa piriguete sobre o marido dela, que é um arrogante? Não é problema meu. Meu problema é arrumar a casa. Meu problema é buscar água. E a Bíblia diz assim, um dia ela disse à sua senhora: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Sabe o que isso me leva a pensar? Eliseu
lá em Samaria, ou seja, lá no Reino do Norte, porque Israel, o Reino do Norte ainda não havia desaparecido. Vamos lembrar que o Reino do Norte desapareceu em 722 a.C. Nós estamos falando de cerca de 800 anos antes de Cristo. Ela tinha sido levada escrava, não diz qual é a idade que ela foi levada escrava. Mas a referência de Eliseu como homem de Deus para ela era tão forte, era tão gritante, era tão marcante, que ela lembrava dele nos momentos de sofrimento e nos momentos até de socorrer as pessoas. Ele era uma referência para aquela criança. Eu pergunto para você, você tem sido referência de homem ou mulher de Deus para quem? Será que as pessoas olham para você e veem em você a referência de um homem de Deus? Será que as pessoas olham para você dentro da sua casa e seus filhos veem em você a referência de um homem ou mulher de Deus? Que no seu trabalho as pessoas olham para você e veem em você como uma referência de homem e mulher de Deus? Que quando você entra no supermercado, as pessoas olham para você e veem você como uma referência de homem e mulher de Deus. As pessoas observam, queridos. Esses dias, pastor Elaine estava me contando, ela foi ao Zona Sul, ali dentro da península, e aí um funcionário que ela nunca viu, nem mais gordo, nem mais magro, ela passando no caixa, o funcionário olha para ela e pergunta assim: o seu marido não veio hoje? Aí Elaine, não. Ele está correndo, com certeza. Funcionário da Zona Sul, que pressupõe que fique 8 horas trancado no supermercado. O cara pergunta para ela, ele foi correr hoje? As pessoas observam. Cuidado, nós levamos, queridos, uma etiqueta, homem de Deus, filhos de Deus, e eles vão conferir, se ele é corredor, ele está correndo hoje ou não está? Ele é filha de Deus com essa atitude, falando dessa forma, se vestindo dessa forma, tratando as pessoas dessa forma, é leproso espiritualmente, é um homem de Deus, mentindo dessa forma, ludibriando as pessoas dessa forma, querendo a todo custo ter vantagem em cima de terceiros. E é isso que nós somos, referência de homens e mulheres de Deus. Eu quero ser como Eliseu, eu quero ser como Eliseu. Eu provavelmente não vou fazer nenhum machado flutuar, queridos, nunca. Provavelmente vão lançar, quando eu morrer, uma outra pessoa na minha sepultura, e eu tocar nos meus ossos, essa pessoa não vai ressuscitar, como aconteceu com os ossos de Eliseu. Mas uma coisa eu quero, que quando lembrarem de mim, se lembre, ali vai um homem de Deus, ali vai um pastor. Eu estava na barbearia, e o rapaz faz a minha barba, que eu venho evangelizando ele, aí ele vira para mim, porque não sei o quê, porque o senhor é um pastor. Eu falei, eu nunca disse para você que você é um pastor, mas o senhor é um pastor. Eu nunca disse. Como é que você sabe que o senhor é um pastor? Porque é só olhar para o senhor. O que o senhor fala, a forma que o senhor se comporta. O senhor é um pastor. Eu falei, de fato, eu sou um pastor. E eu tenho essa grande alegria. Já pensou se fosse o contrário? Isso aconteceu essa semana. E eu fiquei pensando, meu Deus. Aí eu falei assim, você é um pastor? Sou. Que vergonha. Como é que o senhor pode falar uma coisa? Nós falamos tanta coisa, queridos. Cuidado. Não abra a boca para você dizer que é crente, filho de Deus, homem de Deus. Tudo isso é título, não importa título. O que importa é a essência. O que importa é o que nós verdadeiramente somos. O que importa é que Deus olha para a gente, Ele avaliza, Ele diz, Ele é. É isso que verdadeiramente importa para mim e para você. A menina, para terminar, nós não vamos chegar no Rio Jordão. Eu fico imaginando, aquela mulher, presta atenção, se eles eram nata da sociedade, é óbvio que eram mulheres e homens instruídos. Aí uma escrava, fico pensando o seguinte, vamos lá. Antigamente as pessoas tinham essa mania, né? Traziam lá da Bahia, lá do norte, traziam às vezes adolescentes mesmo, para dentro de casa, para colocá-las como empregada doméstica. Era a escrava da época contemporânea. Dormia em casa, recebia um saláriozinho, comida e tudo mais. Era assim. Seu Álvaro, queria dar um palpite na administração da igreja. Filha, vai
vai esfregar roupa no tanque. Vai esfregar a roupa no tanque. Doutora Elaine, eu queria falar com a senhora que se a senhora levar o seu filho ali naquela reunião de oração, alguém perguntou alguma coisa para você? Seu funcionário, seu porteiro, Tiago entra na empresa dele, o porteiro vem, bom dia, doutor Tiago, queria falar para o senhor, porque para o senhor, eu vou trazer um grande contrato para o senhor. Você fala, está brincando, meu filho, arruma um contrato melhor de trabalho para você então. O que fez aquela menina ser ouvida? É porque aquela menina era cheia do Espírito Santo de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus e nós falamos, nós trazemos a autoridade do Espírito Santo de Deus, que convence, a Bíblia diz, do pecado, da justiça e do juízo. Quando aquela menina abriu a boca para dizer assim, olha, se o meu Senhor procurasse o profeta, aquela mulher olhou e deve ter perguntado, aonde? Que profeta é esse? Quando eu posso pedir para ele ir? Aquele Espírito Santo que preenchia aquela menina escrava, é o que precisa estar nos preenchendo. Hoje em dia as pessoas falam muita coisa, falam muito, nós crentes falamos muito de amor, falamos muito de paz, e somos um povo beligerante, somos um povo que às vezes odiamos uns aos outros, nós falamos tanta teoria, tanta balela, e aí as pessoas aí fora têm até dificuldade em crer naquilo que nós pregamos, porque nós não vivemos o que nós pregamos. Aquela mulher correu e foi falar para o seu marido, olha só, querido, a escrava, aquela criança, aquela menina ali, falou que tem um cara lá no Israel, de onde você trouxe ela, inclusive, de onde você trouxe ela como escrava, que ele pode curar você. No momento de desespero, no momento em que está se afogando, qualquer pedaço de isopor, a gente vai se agarrar. Até no Titanic, a mulher se agarrou numa porta, que cabia os dois, mas ela deixou o outro morrer. Só entendeu quem assistiu o filme. Seja esperança para o mundo. As pessoas estão sofrendo tanto. Há tanto desespero. Conversando com a Elaine, ela me disse que eu estava na academia, lá do prédio, e eu sou sincero para você, não sei nem o nome dos meus vizinhos, queridos, eu só digo bom dia, boa tarde. Eu moro ali há 16 anos. Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. E a Elaine estava me falando que uma senhora chegou para ela, que já foi síndica, e disse, só no seu prédio esse ano já morreram 4 pessoas. E eu não tinha a menor ideia, pessoas relativamente jovens. 4 pessoas num prédio de 16 andares é bastante coisa para um ano só. E o ano nem acabou. Aí ela começou a falar do desespero de A, do desespero de B. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão leprosas emocionalmente, estão leprosas fisicamente, estão leprosas familiarmente, estão leprosas nas suas mentes. As pessoas estão... E que voz de esperança nós somos? Se nós não agirmos como essa menina, ela fez um convite, ela pegou esse convitezinho aqui da igreja, foi isso que ela fez, pegou esse convitezinho aqui da igreja e disse, senhora, fala para o meu senhor ir lá, está aqui, aqui tem horário de culto, aqui tem as informações, foi isso que ela fez, queridos, ela não tinha um convitezinho, ela convidou verbalmente, e muitas vezes nem esse pequeno pedaço de portador de esperança a gente quer carregar. A gente sequer às vezes quer fazer como ela fez. Não somente, olha aqui, você está convidado para ouvir a palavra de Deus. Você não sabe se naquele carro, naquela loja, ou naquele encontro, ou naquele restaurante, você está falando para um Naamã que está desesperado, que por fora parece tudo bem, mas que por dentro a vida está desmantelando. Nós somos portadores de esperança, a esperança que vem através da salvação em Jesus Cristo. Então, semeie essa esperança, fale de Jesus Cristo, anuncie Jesus Cristo, convide as pessoas para ouvirem o Evangelho, é o nosso papel, porque eu e você somos luz para brilharmos onde há trevas. E aí, nós nos recolhemos, nos acovardamos,
porque eu não quero incomodar. Imagina uma escrava que... não vou incomodar minha senhora não, ela é muito importante. Não vou incomodar meu vizinho não. Sabe por quê? Eu tenho que ver ele todo dia, aí ele vai ficar olhando para mim, vai ficar, você me convidou para a igreja. Se você fizer isso, convidar alguém para a igreja, é o melhor convite que você pode fazer para uma pessoa. É o melhor convite que eu e você podemos fazer para uma pessoa, convidá-la para ouvir a palavra de Deus e ter a sua vida transformada. A palavra dessa menina, para a gente terminar, transformou a vida de Naamã. A transformação não começou no Jordão não. A transformação começou com aquela menina sem importância. Passou pelos reis, passou pelo profeta, chegou no Jordão, mas começou lá. Sem ela, ele não chegaria no Jordão. Sem você, sem o seu convite, muitas pessoas não chegariam aqui. Se alguém que convidou a minha mãe, eu não chegaria aqui. Se alguém que não convidou tantos outros, famílias não teriam sido mudadas. Na sexta-feira, o pastor estava compartilhando comigo alguns momentos lindos de intimidade, das virtudes, desse momento de tanta presença de Deus, como Deus tem abençoado as vidas e transformado. Porque todos nós temos uma história de transformação, mas começou quando alguém simples, às vezes sem importância, se tornou centelha da esperança de Deus. Quase felizes porque se nós podemos viver em Deus a plena felicidade daquilo que Ele preparou para cada um de nós. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.